Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, se bem que essa daqui é quase uma boa manhã, porque é uma edição extra e ordinária. Faz tempo que eu não faço isso, mas está na hora de fazer. Bem, Bolsonaro, depois de quase um mês de soluços, é internado para exames e cancela a agenda do dia. O que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer muita coisa. Pode ser que estejamos diante da atuação do soft power, ou poder suave, a forma como se livram de governos e de situações delicadas. Afinal de contas, dar um tiro na cabeça do Bolsonaro poderia criar um problema muito sério. Psicologicamente, todas as forças externas que atuam no Brasil, que nos assaltam todos os dias, todos eles sabem muito bem da índole do brasileiro. Eles têm um quadro psicológico avaliado nosso muito mais aprofundado do que parece. O Brasil não é dado a esse tipo de coisa. Acabei de fazer um programa anteontem falando sobre isso. O brasileiro não é dado ao enfrentamento. Não é nem covardia, não é nada não, absolutamente. É uma característica do brasileiro. O brasileiro não é dado a se enfrentar por política, apesar de ficar rosnando cada um de um lado. Direita e esquerda se odeiam, se isso, se aquilo, mas acabam muitas vezes tomando chopp junto. Na sua grande maioria é assim. Os radicais de verdade são muito poucos e não dão para mobilizar nada. Mas, ao mesmo tempo, é verdade que Bolsonaro é representante de um quadro imenso de segurança pública e, principalmente, tem maior penetração nas camadas inferiores, ou seja, no grosso da tropa, a bucha de canhão, quem encara o problema. E Bolsonaro pode ser, e pensem bem, isto daqui é uma projeção, isso daqui não é ciência exata, eu não pratico desonestidade intelectual, eu falo o que eu vejo. Bolsonaro há muito tempo tem se tornado inconveniente para o sistema. Apesar de não ter barrado absolutamente nada, não barrou vacinas, não fez nada, foi criado em cima dele a aura de genocida, assassino. Até índios de aluguel, índios bandidos de aluguel, foram à Haia denunciá-lo como genocida, como assassino dos povos indígenas, quando os povos indígenas estão na mesma, está tudo como Dante no quartel de Abrantes deles. Tudo continua como antes. Índios e mais índios morrendo na miséria e meia dúzia de caciques pilantras envolvidos com ONGs saqueando o Brasil. Metade do ouro brasileiro não é declarado. Mentira, não é metade, é mais de 60%. Não passa pelo crivo oficial, sai de garimpos clandestinos, muitos deles gerenciados por esses caciques picaretas, junto com ONGs de fachada que estão aqui única e exclusivamente para assaltar. Mas não é esse o ponto focal. O ponto focal é Bolsonaro. Bolsonaro virou uma pedra no sapato. Lula já disparou, já está com 300% do eleitorado brasileiro e deve chegar ao final do ano com 1000% do eleitorado brasileiro. Isso a gente não encontra nas ruas. Não é esse o papo de botequim, não é esse o papo de esquina. Em todo lugar vejo uma resistência muito grande ao PT e ao Lula. O PT e o Lula são os candidatos do sistema. Devagar com andor que o santo é de barro. Tá? Devagar com andor que o santo é de barro. Quem colocou o Lula na cadeia e deixou ele quase apodrecendo lá, são os mesmos que o estão tirando da cadeia. Então temos que tomar cuidado se nos próximos meses o Lula também não tem uma crise de soluços.
Pode ter certeza. Lula ficou 2 anos lá comendo sopinha e tomando café com leite dado por terceiros, para ele ter comido alguma coisinha, alguma coisa biogenética de efeito retardado. Isso daí também é uma ilação minha. Isso aí eu estou falando estou traçando hipóteses. Lula nunca foi o queridão do mercado, tá? Na realidade, apesar de ter feito a vontade do mercado, não era um super querido do mercado, nem da sua agora amiga de infância Globo. Bolsonaro entrou com o pé no alto em cima das comunicações. A Globo sentiu pesado porque o sistema precisa da Globo. O sistema não vai a lugar nenhum sem a Globo. Quando eu falo a Globo, é a grande mídia, e a Globo é o cavalo puxador disso tudo. Então, de uma hora para outra, todo mundo que colocou o Lula na cadeia virou amiguinho do Lula. Veja que ninguém foi punido, não houve nada. Nem o Sérgio Moro foi punido. Ah, Sérgio Moro, você cometeu um monte de delitos aqui, mas fica por isso mesmo, tá? Tá tudo latente. Ou seja, é o soft power atuando em várias frentes. E nesse interim, nessa zona toda, o Bolsonaro acaba destoando, mesmo sendo chucro, tendo atitudes idiotas, pueris, partindo sempre da sua idiotice, sua idiosincrasia em relação a comunismo e a outras coisas. Também não sei se a essa altura do campeonato ele já criou um personagem e faz uso desse personagem. A última aparição dele dava para ver tranquilamente que ele estava sob efeito de alguma droga, sedado, porque ele estava confuso, começou a tentar manter um raciocínio lógico e ele, que é irônico, dava sinais realmente de estar mal, com cara de inchado típico de quem está entupido de corticoides, com provável retenção de líquido, mas eu não sou médico aqui para ficar fazendo análise médica de nada. Ele mostrava uma certa desorientação. E a essa altura do campeonato, com essa farsa da CPI da Covid, com essa ópera bufa, onde a grande vítima é o brasileiro, com o apoio midiático de toda a esquerda, que ficam gritando genocida, 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 a palhaçada com tudo. Tá? Enquanto isso daí, Paulo Guedes, que é o que preocupa a mim e a qualquer brasileiro sério, a esquerda que não existe mais, a direita que não existe mais, Paulo Guedes incomoda nós. Os pontos fora da curva. O Paulo Guedes não incomoda os sites sensacionalistas das redes sociais que escolheram o Bolsonaro. Claro, escolhem o Bolsonaro porque quem entrar no lugar do Bolsonaro vai manter o Paulo Guedes, vai manter tudo como está e ninguém vai ter do que reclamar. Todo mundo estará calado. Ontem eu vaticinei que o grande candidato para a reeleição pode ser o Mourão. Por que não? Basta ele assumir, dar uma de Itamar Franco, fazer alguns atos benevolentes, jogar um pouco de lama no Lula, ou então mandar o Lula seguir o Bolsonaro no seu trajeto, e tudo fica limpo. Nessa hora, nesse momento, as baterias se assentam para Ciro Gomes. Ciro Gomes, abra o olho, leve sua garrafinha de água de casa. Atenção, esse recado é para Ciro Gomes, de graça. Favor, assessores, entreguem ao Ciro Gomes. Não coma, não beba, não inale, não use nada fora do seu quadrado. Faça suas refeições, frite seu ovo, leve pão com ovo de casa, cerque-se, não gaste apenas com marqueteiro, porque marqueteiro, só marqueteiro, o máximo que ele pode fazer é uma bela campanha lacrimejante para o seu enterro. Abra o olho que você pode ser a bola da vez. O Lula é uma incógnita. Uns dizem que está muito doente, outros dizem que está vendendo saúde. Eu, honestamente, não vejo Lula vendendo saúde em lugar algum. Vejo Lula desaparecido, que aparece pontualmente um momento ou outro. Não sei, tá?
Também não estou aqui para levantar lebres. É preocupante a situação do Bolsonaro. Sim, é muito preocupante, porque pode ser o desenlace de uma situação criada através do tensionamento entre ele, esse maldito STF brasileiro, nomeado por picaretas, como a única coisa certa que eu vi o Roberto Jefferson falar até hoje é que são praticamente 11 lobistas, o que é verdade, que não estão ali por mérito, por concurso público ou por ação direta do eleitorado. Não, absolutamente. Estão ali por indicações políticas e politiqueiras de lobbies. Inclusive até o Barrosão aí, com o nome enlameado nas CC5, está lá dando uma de arauto e tentando mudar e subverter a realidade das urnas brasileiras. Seguido, é claro, pela idiotocracia petista toda, a esquerda brasileira toda abraçando essa farsa. Então, gente, preocupante demais a situação do Bolsonaro. Podemos ter uma movimentação política nos próximos dias. Tancredo Neves ainda mora na cabeça da gente. Tancredo Neves com um pouco de atraso pode ocorrer. Podemos entrar num período de comoção e a gente não sabe, quer dizer, eu sei como a gente vai sair disso. Sai dentro do script, tudo normal, e daí para frente é a gente descobrir se a mídia inteira era amiguinha do Lula mesmo, ou então estava fazendo o que ela sempre fez. O esquema, o sistema estava fazendo o que sempre fez, usar a pessoa uma de cada vez. Mais uma vez, Ciro, leva a água de casa, o bicho vai pegar, o bicho está pegando, não é de hoje. O Bolsonaro está mal de um tempo para cá, principalmente quando ele esticou a corda e disse que não aceitaria as urnas fraudadas. Abra teu olho, as urnas vão para fraude. Você tem que assumir isso, mas a partir desse momento, segurança triplicada. É o que eu tinha para falar nessa manhã. Fui.